Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a nossa aula será sobre estatística. A gente vai aprender alguns conceitos, cai bastante aí em vestibular, em concurso público, em prova de escola. E eu trouxe alguns exercícios para a gente resolver, mas são exercícios todos de concurso público nível médio. Portanto, se você tem dúvida em estatística, vamos descomplicar essa matemática. Primeiramente, a gente precisa saber qual seria a utilização dessa estatística. Então, primeiro, dados obtidos em pesquisas estatísticas, elas são muito importantes e podem ajudar o governo, as empresas ou cidadãos a planejar suas ações. Mas, para que os dados sejam úteis, é necessário que ser bem planejada e bem executada. Além disso, deve ser organizada de modo a facilitar a sua análise e interpretação. Então, a principal função da estatística é você conseguir coletar dados e, a partir dessa coleta, você pode fazer ali algumas tomadas de decisões. Por exemplo, é o que a gente está passando aí com relação ao coronavírus. A gente precisa ter certinho a quantidade de infectados, como que é essa infecção, qual é a idade. Então, a partir disso, você já começa a coletar e organizar para tomar decisões do governo, por exemplo. Então, nós temos dois tipos de pesquisa de coleta de dados, né, de pesquisas. A gente tem uma pesquisa amostral e a pesquisa censitária. Por exemplo, a prefeitura de um determinado município, ela pretende reorganizar os serviços de transporte de ônibus para o melhor atendimento dos cidadãos. Por esse motivo, o Instituto de Pesquisa foi contratado para entrevistar 5.000 pessoas que utilizam ônibus, a saber a opinião deles em relação às mudanças propostas no itinerário das linhas. Sempre que a gente tem uma parcela pequena, porque é praticamente impossível a gente entrevistar todas as pessoas que utilizam ônibus, então você vai pegar só uma parcela daquela população. Isso se chama pesquisa amostral. Então, nesse caso, o Instituto de Pesquisa não entrevistará todos os usuários do transporte público daquele município. A pesquisa será realizada entrevistando apenas uma parte dos usuários, ou seja, uma amostra da população. Por isso, ela se chama pesquisa amostral, que é por amostra. Outro exemplo que nós temos também são as pesquisas eleitorais sobre as intenções de voto. Aqui já tem um outro tipo de pesquisa. Por exemplo, a Larissa, ela é gerente de uma empresa e quer saber se os colaboradores estão satisfeitos com o serviço de alimentação prestados pelaquele restaurante e que ele funciona lá nas dependências daquela empresa. Por isso foi elaborado um questionário para avaliar a qualidade do serviço de alimentação que deverá ser preenchido por todos os colaboradores. Então a palavra-chave aqui, são todos. Então, sempre que a pesquisa ela envolver todas as pessoas, aqui a gente já está falando de uma pesquisa censitária. Essa situação que envolve coleta de dados de todos os colaboradores é chamada de pesquisa censitária. Então, outro exemplo de pesquisa censitária é o censo demográfico, realizado a cada 10 anos pelo IBGE para obter informações sociais, demográficas e econômicas, por exemplo. E aí eu trouxe um exercício aqui para a gente ver como que isso funciona aí nas provas. E é da seguinte forma, olha só, o transplante de medula óssea, ele é um procedimento que pode beneficiar os pacientes com cerca de 80 doenças diferentes. No Brasil, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, que chama REDOME, ela cadastra e organiza os dados de todos os doadores voluntários, permitindo a busca de compatibilidade entre doador e o receptor. Então, aqui a gente já viu que é uma pesquisa com todos os doadores voluntários. Então, o gráfico ele mostra a distribuição de cadastro até eu vou corrigir isso aqui, não é de 2018, na verdade é de 2020, porque eu atualizei isso aqui pelo próprio site do REDOME, tá? Então, isso aqui a gente já tem mais atualizado, isso aqui é de 2020. Então, a gente tem aqui, o número de doadores, né, a quantidade de doadores e as regiões com gráfico de colunas. Então, essas aqui seriam as regiões. Em qual região está a maior parte dos doadores? Então, aqui, como a gente sabe aqui que são os números de doadores, então a gente consegue visualizar através desse gráfico que a maior parte é da região sudeste.
qual era o número total de doadores de medula óssea cadastrados até março. Então, se eu pegar aqui o total, eu tenho que somar o da região centro-oeste, que ela tá vendo que ela tem que estar um pouquinho abaixo de 600 mil. A gente tem que, aqui ó, pegar essa região nordeste, a região norte, a região sudeste e a região sul. É uma soma. Como soma a gente tá... Normalmente a galera não tem muita dúvida em soma. Eu não vou perder tempo com essa matemática básica, não. Aqui nós teremos 5.089.797. Esse seria o total. A pesquisa que permitiu a formação do cadastro de Redome, ela é censitária ou amostral? Como eu até circulei a palavra-chave ali, ó, que são todos os doadores. Então, aqui ela se trata de uma pesquisa censitária. Então, pesquisa censitária. Muito bem. Próximo exercício. Olha só, a participação dos cidadãos na vida política do seu país, ela é importante para o fortalecimento da democracia. No Brasil, apesar dos avanços obtidos na luta pela igualdade de direito das mulheres, apenas cerca de 16% dos representantes no Senado eram mulheres em 2018, como mostra o gráfico. Então, a gente tem aqui, gente, um gráfico de setor, aqui já não é gráfico de coluna. A partir desse gráfico, a gente também consegue colher muitos dados. E a letra A, ela está falando o seguinte: qual é a medida de abertura do ângulo, que a gente já está envolvendo o ângulo, correspondente, eu vou até circular aqui, correspondente ao setor que representa as mulheres no Senado. Então, se eu estou falando de ângulo, sempre que eu tiver pelo menos duas informações, vocês podem utilizar a regra de 3. Então, vou colocar aqui, ó, na letra A. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar muito cuidado para a regra de 3, que tem que ser unidade embaixo de unidade. Por exemplo, quais são as duas informações que a gente tem? A gente tem ângulo e a gente tem porcentagem. Então, aqui eu vou colocar a porcentagem do lado e aqui desse lado eu vou colocar ângulo. Ou seja, aqui embaixo tudo tem que ser porcentagem e aqui embaixo tudo tem que ser ângulo. Você não pode começar a porcentagem aqui e pôr o ângulo embaixo. Acho que esse é o principal. Então, qual é a medida de abertura do ângulo? Nós sabemos que, como se trata de uma circunferência, o ângulo total de uma circunferência fechada é de 360 graus. Ou seja, se eu pegar 100%, eu vou ter um ângulo aqui de 360 graus. Como, na verdade, nós sabemos que apenas 16% são mulheres, eu não sei qual é o ângulo, então eu vou chamar de X. É assim que a gente organiza a regra de 3. Para a gente poder fazer essa continha, é só fazer a multiplicação cruzada. E aí, quando as informações que não se cruzam, a gente pode, inclusive, simplificar. Ah, professora, mas eu não gosto. Então, fique em paz, não precisa simplificar se você não fica à vontade. Mas, por exemplo, eu não aguento. Gente, quando eu olho o zero aqui no finalzinho, eu já gosto de cortar ele. Então, aqui eu vou fazer a multiplicação cruzada. Tanto faz eu começar a multiplicação do 16 por 36, como para cá. Eu gosto sempre de começar pelo x, mas isso não é regra. Então, eu tenho aqui 10 vezes x, que vai dar 10x. E 16 vezes 36, que eu já fiz para a gente economizar um pouco mais de tempo, que vai dar 576. Muito bem. Eu preciso isolar o valor de x. Esse 10 aqui, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, só que dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, 576 dividido por 10. Ou seja, sempre quando for por 10, por 100, por 1000, é só você andar para a esquerda, que é para diminuir o número, porque aqui nós estamos falando de divisão. Se fosse multiplicação, você andava para a direita. O 10, ele só tem um zerinho, então você escreve o número de cima, sem nada. Como ele só tem um zerinho, você dá uma casinha para ele. Então, vai dar 57,6 graus, da letra A, representando, então, as mulheres. O grau, qual que seria o ângulo que representa das mulheres. A letra B, ela tá falando o seguinte: qual é a medida aproximada de abertura do ângulo correspondente ao setor que representa os homens? Nesse caso, vocês podem fazer de duas formas. Você pode pegar
360, que é o total, e diminuir a quantidade de mulher que vocês acabaram de achar. E aí vocês acham o de homem, que é uma linha de raciocínio tranquila. Tem um porém nisso. Se você errar a questão da letra A, você já vai errar a B também. Ou você pode optar pela regra de 3. Eu vou fazer aqui só para seguir uma linha de raciocínio, mas se você fizer diferente, tá tudo certo. Então, do mesmo jeito, como agora ele quer a abertura dos homens, eu vou seguir a linha de raciocínio, porcentagem e ângulo. E assim, eu tô fazendo essa repetição, gente, é didático. Quanto mais eu repetir as informações, mais vocês vão aprender. Então, aqui eu tenho 100%, que é todo aquele setor que a gente viu, e ele tem um ângulo de 360 graus. Aqui a porcentagem dos homens é de 84%, e eu não sei qual ângulo, que é o que o exercício quer, vou chamar de X. Do mesmo jeito agora, é só a gente fazer a multiplicação cruzada. Eu adoro cortar os zerinhos do final. E aqui a gente vai vou começar 10 vezes x vai dar 10x. E 36 vezes 84 vai dar 3.024. O 10 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Na verdade, o que você precisa fazer? Escrever o número 3.024 e dar uma casinha para ele, porque o 10 só tem uma casinha. Se fosse 100, ia ser 30,24, você ia dar 2 casinhas. Se fosse 1.000, 3 casinhas. E agora, para a gente finalizar esse exercício, eu vou fazer a letra C, que diz o seguinte: sabendo-se que o Senado é formado por 81 integrantes. Então, agora a gente já não tem ângulo aqui. Quantos integrantes em exercício de 2018 eram mulheres? Então, aqui a gente já tem duas informações diferentes. O gráfico, ele já mostra em porcentagem e os integrantes. Beleza. Nós já sabemos que o gráfico, quando ele quer representar o total, a gente sabe sempre que é 100%. E ele falou que o total de integrantes seriam 81 pessoas. Ele está perguntando de mulheres. Então, vocês vão lá na informação de mulheres, que são 16%, que são mulheres. Então, porcentagem embaixo de porcentagem. Opa! Aqui, 16%. E o número de integrantes, que é o que eu quero saber, eu vou chamar aqui de X. Façam a multiplicação cruzada. Se você quiser simplificar, por exemplo, por 2, o 100 com 16, alguma coisa nesse sentido, pode. Você só não pode simplificar as informações que se cruzam, tá? Então, 100 vezes x aqui vai dar 100x. E 16 vezes 81 vai dar 1.296. O 100 agora ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 1.296 dividido por 100. Agora já são 2 zerinhos, então você vai dar 2 casinhas para esse número. Então, aqui vai ficar que o x é igual a 1.296, coloco a caneta aqui, 1, 2, vírgula. Ou seja, na verdade, são aproximadamente 13 mulheres que são integrantes. E essa é a nossa resposta. Bom, não tem como falar de estatística sem entrar nesse assunto para falar de média, moda e mediana. São muito importantes, assim, esses conceitos. Da média, existem 2 tipos de média, que é a média simples e a média ponderada, mas posteriormente eu vou falar sobre a média ponderada. Hoje eu vou focar só na média simples. O que é média? Mais precisamente chamada de média aritmética simples. A outra é a média aritmética ponderada. É o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram sanadas. Resumindo, só lembrar da época de prova. Por exemplo, se você quer saber qual é a média que você teve numa prova, você fez 2 provas, você soma as 2 provas e divide por 2. Se você fez 3 provas, soma as 3 e divide por 3. Se você fez 6 provas, soma as 6 e divide por 6. Então, a média é sempre um número, é a soma dos números dividido pela quantidade de números. Se você tem 20 números, você vai dividir por 20 números. Aí eu trouxe um exemplo. A média aritmética simples de 10, 15 e 44. Nós temos 3 números. Então, você vai somar 10 mais 15 mais 44 e dividir por 3. Isso é média. Deixa eu até trocar de cor aqui. Moda. Moda, gente, nada mais é do que o número que mais aparece. É o Aparecido da Silva. Pense isso para ficar mais fácil a sua didática.
Mas assim, é chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto, ou seja, aquele que mais aparece. Por exemplo, em uma sapataria, durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, né? 38 também apareceu 2 vezes, mas aí eu quero saber qual é a que mais aparece, ou seja, qual que é a moda nesse caso? É o 36. Em alguns exercícios, os exercícios também podem falar como modal. Então, moda é o que mais aparece. E por último, gente, a mediana. Se o conjunto de informações de um número estiver organizado em ordem crescente e decrescente, a sua mediana será o número que ocupa a posição central. O que acontece? Mediana sempre grava isso. Inclusive, nas provas, gente, até prova de concurso, hoje a gente só vai resolver as provas de concurso em relação a essa parte da matéria, mas se você não souber identificar esses conceitos, vocês podem perder a questão inteira. Então, é fácil, só que vocês precisam memorizar e entender os conceitos. Mediana, a palavra dela é ordem. Eu até brinco que a palavra dela é maior, então é assim que faz, ó, mediana. Então, ela tá na ordem, você corta de fora para dentro, ó, de fora, e aí vai sobrar o do meio, que é o I. Então, é assim que faz mediana, pra gente não esquecer. Como exemplo, eu trouxe aqui, ó, considere que uma escola de música já citada possui 9 professores e que suas idades são 32, 33, 24, então aqui ele não está na ordem. Você precisa colocar na ordem, seja de ordem crescente ou decrescente, não tem problema. Eu vou escolher aqui a ordem crescente, então eu vou pegar do menor para o maior. Vou pegar aqui, ó, 21, vou escrever, vai cortando. 21, 24, 31, 32, 32, tem que pôr todos os números em ordem. 32, 33, 44 e 65. Normalmente eu confiro, eu vejo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certinho. Coloquei na ordem, fiz a conferência, é só cortar de fora pra dentro, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e aí sobrou. Então, esse 32 aqui é a nossa mediana. Só que, se a quantidade de números que você tiver que colocar na ordem for par, e aí vão sobrar 2 números, o que vocês precisam fazer? Vamos imaginar que sobrou aqui o número 31 e o número 32. Vocês fizeram lá todos os cortes, vamos imaginar que fizeram todos os cortes, e aí sobraram esses 2 números. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma médiazinha com eles, ou seja, vai somar os 2 e vai dividir por 2. Só isso, tá? Então, os conceitos são bem simples. Agora, a gente já vai para os exercícios, olha só. Deixa eu mudar aqui de cor. Bom, todos os exercícios eu deixei as identificações de onde são, né? De quais foram as provas. Esse aqui é um exercício esse aqui é uma prova que foi aplicada em 2017 para a prefeitura lá do Pará com cargo de nível médio. Então, a tabela a seguir registra o número de pontos obtidos pelos 10 candidatos. Então, aqui nós temos... Aqui nós temos 10 candidatos aprovados e ele quer saber qual é a moda dos pontos obtidos pelos aprovados. Então, o aluno que ele não souber esse conceito, ele não consegue resolver essa questão. Moda é o número que mais aparece. E é só de a gente olhar aqui, a gente já viu que é o 70, então 70 é a resposta. Bem simples. Depois, nós temos aqui uma prova do ano de 2019 da Prefeitura de Uberlândia para um cargo administrativo. Em uma clínica de controle alimentar, o médico entregou à sua assistente uma tabela com a massa em quilogramas de 12 pacientes que haviam realizado consulta com ele um determinado dia. Então, a gente já viu aqui que o total são 12 pacientes. Para que o médico pudesse fazer uma melhor análise dos resultados expressos na tabela naquele dia, seu assistente calculou respectivamente os valores da média, então ele quer nessa ordem, média, mediana e moda, do conjunto dos resultados. Então, se você não tiver os conceitos, mais uma vez, você não consegue encontrar. Média, então vou começar aqui pela média.
soma tudo e divide pela quantidade de números que tem. E aqui já fica a informação, são 12 pacientes, então você vai dividir por 12. Só somar tudo, pra gente não perder conta com a matemática básica. Eu já deixei aqui somadinho pra nós. E aqui a gente tem... deixa eu ver onde que eu coloquei. Aqui. A gente tem uma média de... um total de 870 quilos, né? Porque aqui nós estamos falando do peso das pacientes dividido por 12 pacientes. Então, a média de peso das pacientes é de 72,5 quilos. Muito bem. Mediana, a gente precisa pôr na ordem crescente ou decrescente e fazer os cortes de trás, os cortes de fora para dentro. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro, eu vou começar aqui o 54, depois o 56, depois o 58, depois o 64, 66, 70, 70 de novo, 76, 85, 88, 91, 92. Só fazer agora o nosso corte de fora para dentro, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ó, sobraram 2. Mas como os dois números são iguais, se eu fizer a soma de 70 mais 70 dividido por 2, eu já sei que a minha resposta é 70. Ou seja, a minha mediana aqui é 70. E a moda é o número que mais aparece, ou seja, a moda aqui também vai ser 70. Então, é 72,5, 70 e 70, letra A. Próximo exercício, olha só. Um histograma, o histograma seguinte apresenta a distribuição de frequência das faixas salariais dos funcionários de uma empresa. E aí, gente, vocês precisam realmente saber analisar os gráficos. O gráfico está falando que 6 funcionários recebem R$ 1.200, 4 funcionários recebem R$ 3.600 e 2 funcionários recebem R$ 6.000. E ele quer saber qual é o valor da mediana salarial. Mediana, tem que pôr na ordem. Então, eu vou colocar do menor para o maior. Eu tenho 6 funcionários, estão com R$ 1.200. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 4 funcionários de 3.600. 1, 2, 3, 4. E eu tenho 2 funcionários de R$6.000. 1, 2. Agora, é só a gente fazer os cortes. Então, olha só. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. Sobraram 2. Então, vamos fazer a nossa médiazinha para encontrar a mediana. Que vai ser 1.200 mais 3.600 dividido por 2. E o valor aqui, pra gente não perder tempo com essa matemática básica, será de R$ 2.400, letra E. Mais um exercício, olha só. Esse é da Prefeitura também do Pará, de uma prova de 2016. Um relatório feito por um professor sobre os alunos de uma classe continha as seguintes informações. Então, tem aqui 20 alunos e 30 alunos com uma média de 7 a média 8. Ou seja, 20 alunos com a média 7. Só você imaginar, eu tenho um aluno com a média 7, outro aluno com 7, outro aluno com 7, outro aluno até dá 20. Só aqui, ó, a gente já consegue identificar que nós temos um total de 50 alunos. E aí ele quer saber qual é a média total da classe. Média total, você vai pegar todas as notas e dividir pela quantidade de alunos. É como se você estivesse redistribuindo aquelas notas. Então, a minha média aqui vai ser o total de notas. O que eu tenho de notas? Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Eu tenho 20 alunos
com a média 7. Então, 20 vezes 7, aqui eu sei que eu tenho 140 alunos. Eu tenho 30 alunos com a média 8, ou seja, aqui eu tenho 240 alunos. Só de aluno aqui, a gente já viu que nós temos 50. E o total de notas aqui, nós temos 380. Ou seja, a nossa média é o total de notas de 380 dividido por 50. Adoro cortar esses zerinhos aqui, que eles não servem para nada. E agora eu vou fazer até essa divisão para a gente dar uma treinadinha na matemática básica para dar uma relembrada. Se você já lembra, só fazer o adiantamentozinho aí desse vídeo que você não precisa passar por esse aqui. Mas para quem tem dúvida, eu vou pôr aqui, ó, 38 dividido por 5, porque eu cortei os zeros. Então aqui vai dar 7, 7 vezes 5, por que 7? Um número mais próximo de 38 a gente tem que olhar a tabela do 5, vai lá na tabela do 5 e ver se acha o 38. Então, você vai lá, 5 vezes 1, 5 vezes 3, o mais próximo que eu achei foi 35. Para dar 35 é 5 vezes 7, porque se eu for 5 vezes 8, vai dar 40 e não pode passar. Então, aqui, 7 vezes 5 vai dar 35, que foi o mais próximo que eu encontrei, vão sobrar 3. Agora, 3, para eu dividir por 5, não tem jeito, porque ele é menor. Então, para isso, nós temos um recurso matemático maravilhoso, que é o poder, que é a vírgula. Só você acrescentar uma vírgula e aí você pode aumentar o seu resto para sempre. Então, agora nós temos 30 dividido por 5, que aqui vai dar 6. 6 vezes 5 vai dar 30, sobra 0. Então, 7,6, letra A é a nossa resposta. Para a gente finalizar, uma banca aqui do IF de Goiás, do ano de 2018. Então, olha só, os dados da tabela abaixo são referentes aos rendimentos mensais de um profissional autônomo do período de junho a dezembro do ano passado. Então, eu tenho aqui todos os meses e todos os rendimentos. E aí, eu quero afirmar o rendimento médio, já vi que eu preciso achar a média. Eu quero afirmar o rendimento modal, então eu preciso achar a moda, e o rendimento mediano. Antes de eu analisar essas questões, eu vou achar cada um deles, depois é só você ler e marcar a sua alternativa correta. Primeiro, a gente precisa fazer a média. Então, a média é o total que você tem de rendimento dividido pelo tanto de meses. É o total dividido pela quantidade de números que você tem. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? São 7 meses, então vai ser o total de rendimento dividido por 7. Se eu fizer a soma, e eu já fiz, pra gente não perder tempo com a matemática básica, aqui vai dar R$19.950. R$950. Então, 19.950 dividido por 7. Eu vou fazer essa conta, mais uma vez, gente, se você já sabe essa divisãozinha, não tem problema. Só dar uma acelerada aí no vídeo. Eu vou fazer ela aqui embaixo, que vai ser o seguinte, 19.950 dividido por 7. 1 não divide por 7, eu vou juntar o 9. 19 dividido por 7 aqui vai dar 2. 2 vezes 7 aqui vai dar 14. Eu tenho 9, eu vou tirar 4, aqui vão sobrar 5. A tabela de quem manda, gente, na divisão, e eu sei, eu dou aula, eu sei de alunos que têm vergonha de falar que tem dificuldade na divisão. A dica que eu dou pra você é que a tabuada do 7 é que manda, tá? Então, é aqui a tabuada do 7. Então, você vai lá na tabuada do 7 e vão ver quais os resultados vão estar mais próximos daqui, ó. E qual é o número vezes 7 que deu esse resultado. Esse número você vai colocar na resposta. Por exemplo, 19. Se eu pegar a tabuada do 7, eu vou ver, ó, 7 vezes 1 vai dar 7. 7 vezes 2 vai dar 14. 7 vezes 3 vai dar 21. Só que você não quer, você quer 19, tá vendo? E 19 não pode passar. Então, sua resposta tem que ser 14. Quem vezes 7 que deu 14? O número 2. Então, eu coloquei o 2 aqui, e aí eu coloquei a resposta embaixo, 2 vezes 7 deu 14, e sobraram 5. Vou descer o próximo, que vai ser aqui o 9. Isso. E agora eu vou colocar, ó,
Aí coloquei o 9. Agora eu tenho 59 vezes 7. Então, vamos continuar aqui na tabuada do 7, bem passo a passo. Então, eu tenho aqui, ó, 7 vezes 4, vai dar 28. 7 vezes 5, vai dar 35. 7 vezes 6, se você não souber a tabuada do 7, primeiro que você precisa treinar, mas conta nos dedinhos se estiver fazendo prova, vai dar aqui 42. 7 vezes 7 vai dar 49. 7 vezes 8 vai dar 56, ou seja, ali, ó, já vi que vai passar. Então, 7 vezes 9, que vai dar 63. Eu não quero 63, eu quero 59. 63 passou. Então, tem que ser 7 vezes 8. Então, você vai colocar aqui o 8. 8 vezes 7, a gente já viu ali que vai dar 56. 59 menos 56 vão sobrar 3 e desce o 5. 35 dividido por 7, ele tá aqui, ó. Quem vezes 7 deu 35? O 5. 5 vezes 7, 35, sobra 0. Eu tenho um 0 para descer, como a gente não vai dividir ele, ele vem para a resposta. Então, a nossa média deu R$ 2.850, tá? Bem passo a passo. Bom, essa é a média. Então, 2.850, já vou colocar a resposta dele aqui, ó. R$ 2.850. Ele quer saber, gente, qual é... ele também quer saber a mediana. Só colocar na ordem e fazer os cortes. Eu vou pôr na ordem do menor para o maior. Então, eu tenho aqui, ó, 2.200, então, 2.200. Eu tenho aqui 2.250, 2.250, 2.800, 2.800, 2.800 de novo. A gente já viu que essa é a moda, é o número que mais aparece. 3.200, 3.250 e por último 3.450. Só a gente fazer o corte agora de fora para dentro, ó. 1, 2, 2, 3, 3 e essa é a resposta. Então, essa aqui é a média, a nossa mediana, ela é de R$ 2.800. E a nossa moda, que a gente já viu, que é o que mais aparece, é de R$ 2.800. Agora sim, nós temos condições de analisar aqui o que ele está pedindo. O valor do rendimento mediano, ele supera o valor do rendimento médio em R$ 200. Então, a mediana deu... a média deu 2.850 e a mediana deu 2.800. Então, não, essa aqui não é a opção. O valor do rendimento médio é igual ao valor do rendimento modal. Então, o valor do rendimento médio é igual... Vamos ver, esse aqui é o médio, 2.850. A moda é 2.800, também não. O valor do rendimento mediano é igual ao valor do rendimento modal. O valor do rendimento mediano é igual ao valor do rendimento modal. Certíssimo. Letra C. O valor do rendimento modal supera o valor do rendimento mediano em R$ 100. Falsa. Então, aqui, o valor do rendimento mediano é igualzinho. Sim, é igual. E essa é a nossa resposta. Gente, e é isso, é bem tranquilo. Eu trouxe todos esses exercícios de concurso público para vocês realmente verem a importância desses conceitos. É prática mesmo. Eu trago essa matemática mais básica, mas eu sei da necessidade. Eu sei que alguns alunos têm sim muitas dificuldades e às vezes não tem a quem recorrer. E eu espero que vocês tenham gostado e um beijo.